Hoje vocês vão conhecer uma personalidade realmente de sucesso daqui de Campo Grande. Olha a lista de coisas. Ele é diretor da Associação Comercial, faz parte do Conselho de Cultura do Estado, é vice-presidente do Rádio Clube, representante do Conselho do IAB, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil, é membro da ASBEA, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. Lógico, ele é um arquiteto, aliás, é mestre em arquitetura e urbanismo. Aqui com a gente, Rubem Gil de Camilo. Rubem Gil, como que o sucesso veio assim para você? Hoje você é um arquiteto super conhecido. Como é que aconteceu isso? Da onde veio os primeiros passos? Bom, é uma longa história, mas a gente vai tentar resumir. Na realidade, eu, desde muito cedo, desde muito criança, manifestei essa aptidão para o desenho, para a arte, né? Eu gostava muito de desenhar locomotiva, ia no tempo das estações, que é uma coisa acho que você não chegou a pegar direito. Oh, conheci. E aí eu desenhava aquelas coisas intrincadas das locomotivas, né? Ao mesmo tempo que eu me fascinava com a máquina, com o movimento, né? Com aquelas coisas tudo que me impressionavam, um garotinho de 4, 5 anos de idade, eu desenhava. Era uma forma, né, de eu manifestar talvez aquilo que eu tinha dentro de mim como criança, que não sabia, né, certamente identificar, né? Mas daí para frente, muito trabalho. Trabalho de verdade. Muita luta. Quantos projetos você tem? Olha, eu já perdi a conta, mas eu acredito que, sei lá, uns 400, talvez, né? Por aí. Você tem mais, assim, para obras públicas ou são residências, escritórios? É diversificado o seu trabalho? Diversificado, sim. Houve uma época, porque isso tudo vai... Época, porque são os filões que aparecem, né? A gente falando em arquitetura, em negócio, é sempre assim. São os filões, as tendências do momento. Mas eu fiz, por exemplo, muita arquitetura de interiores quando eu era estudante de arquitetura no final da escola e no início da minha profissão e depois abandonei este filão que hoje eu me arrependo muito e lamento muito. Mas a grande verdade é que teve um determinado momento que todas as companhias de seguros de São Paulo, sem distinção, eram os meus clientes nessa área de arquitetura de interiores. Qual foi a obra que o senhor, que você, né? Que você tem como um marco na sua carreira? É como eu disse, cada momento o seu marco referencial. No caso, eu tive algumas obras assim. No campo da arquitetura de interiores, a obra que mais me marcou foi a Companhia de Seguros Piratininga, que fica em frente à Biblioteca Municipal de São Paulo, ali, na rua Quirino de Andrade. Foram 6 andares de arquitetura interior, uma coisa interessante. E ali foi que eu criei a primeira vez, que é novidade, eu posso dizer que até então não existia, a divisória modulada, que hoje usa muito, todo mundo fala Solidor, Eucatex e tal. Mas naquele tempo, isso nos idos de 1959, 58, não existia essa facilidade de você ter as divisões que você tira daqui e põe ali, não. Tudo era feito na base do prego, no teto e no piso, entendeu? E depois, aí, por causa desse problema, a gente sempre tinha essa dificuldade de ter que movimentar as divisórias, ampliar ou diminuir os escritórios, e isso representava um problema muito sério, era uma intervenção como se você estivesse derrubando parede de tijolo. Aí eu fiz pela primeira vez isso usando você vê que uma tecnologia, a arquitetura, ela é fruto da tecnologia, né? Às vezes a gente propõe materiais que é absorvido pelas indústrias e que eles desenvolvem e acabam devolvendo para a gente um material que você possa utilizar. Mas outras vezes a arquitetura vem a reboque. Nesse caso aí, por exemplo, surgiu uns perfis de chapa, que era tudo furadinho assim, que permitia que você parafusasse onde você quisesse, entendeu? Então surgiu a divisória modular. Tanto é verdade, eu vou até citar uma coisa interessante para você, que os donos da Piau, né, essa indústria que hoje pertence aos franceses, era de 2 gregos, que eram o Jimmy e o Menelau. Então aí nós fizemos uma sociedade lá em São Paulo com esses donos da Piau. Entendeu? Interessante. E que acabou não dando certo, porque o membro da associação,
da sociedade, que era o que mexia, que era o marceneiro, que era o senhor Alberto Ruggieri, ele é um artista imenso. Então, o negócio dele era fazer arte nos móveis e o meu fazer arte na arquitetura, então não deu certo o negócio. E o Palácio Popular da Cultura? O senhor acredita que hoje ele pode ser uma referência para o estado da sua obra? Olha, sem Porque dúvida. é belíssimo, né? Ó, eu posso até dizer o seguinte, a gente tem que reconhecer que, acima de tudo, atrás disso, né, tem que ter sempre uma pessoa que tem uma ideia fantástica. E eu presto aqui a minha homenagem ao Dr. Pedro Pedociano. Sem ele, eu não teria feito. Mas sem a sua criatividade, também aquilo não teria acontecido. Mas sem dúvida nenhuma, porque a partir do momento que ele me ofereceu essa oportunidade, que na realidade foi um concurso, então ele não ofereceu a mim, ofereceu a todos os arquitetos, né, do Estado, e eu ganhei esse concurso, né? Foi em 1981. E nessa época, o Centro de Convenções, que hoje é uma coisa que ainda no Brasil se fala muito, mas tem muito pouco, né? Que é uma coisa que hoje está no auge. Já naquele tempo, é por isso que eu falo da homenagem, já naquele tempo ele já tinha tido essa ideia, entendeu? Então eu acho realmente uma questão de justiça, né? Assim como eu faria uma homenagem a qualquer outro que tivesse essa visão, né, que ele teve. Hoje em dia, muitos empresários reclamam que nós estamos em tempos de crise. Agora, também a gente ouve muitos palestrantes no ramo de palestras empresariais que nos dizem que o importante é ser criativo. Nada melhor que a sua fórmula de criatividade para passar para a gente. Como que você faz para ser tão criativo? Da onde sai tantas ideias? Olha, isso aí é uma questão até que nós já tivemos de discutir, para lembrar. Mas eu acho o seguinte, a criatividade é muito próprio, quer dizer, próprio não, é inerente ao talento. Se você é talentoso, você é criativo. Isso leva à segunda conclusão, que é a seguinte: se você gosta do que faz, o que você faz com prazer, tá certo? E isso leva você a ver todas as coisas com aquela visão interessada que o criativo precisa ter. Isso é fundamental. Prazer. Prazer. Primeira coisa, sem sombra prazer. de dúvida. Prazer. Prazer no que faz. E segundo, toda vez que você discute uma coisa para o qual você tem talento, é aquela história da reunião, né? Vários componentes da reunião, e você coloca um tema, seja ele qual for. Eu tenho certeza que vai ser mais criativo aquele cujo talento está mais ligado àquilo. Ou que ele, sem saber, tem mais talento e não sabe. Às vezes ele está até em outra profissão, enfadonha, tediosa, que ele não gosta. Mas quando cai na área que ele gosta, ele é criativo. Sem sombra de dúvida. A criatividade, ela existe em todo mundo. Todo mundo é criativo. Não tem ninguém que não seja. Peraí. Mas ensina pra gente o processo de criação. O senhor tem que ficar sozinho? Bom, o problema, isso é questão de... Tem que ter um ambiente especial, tem que ir para o campo. Uma musiquinha. Como que funciona com Olha, você? é uma coisa engraçada, mas isso tem a ver, viu? Então. Tem a ver. Olha as fórmulas secretas. Tem a ver. Ensina pra gente. Cada um se sente melhor. Tem gente que, por incrível que pareça, meus colegas, que criam melhor quando está no meio da bagunça, que tem 500 negros falando e tal. Às vezes acontece isso comigo também, mas sabe por quê? Porque esse é um poder de você fazer uma abstração total. Você fica inteiramente desligado do mundo. Tal a concentração que você tem naquele seu objeto. Uma vez nós estávamos conversando, o senhor me disse que, olha, não consigo chamar de você. Chame como você quiser, portanto. O senhor me disse assim, é preciso primeiro que se conheça todos os dados para que você possa começar um processo de criação. Ninguém é criativo se não sabe exatamente onde está. Perfeito. Olha, eu achei ótimo, eu mas achei isso é como uma verdade. lição de vida. É verdade. Você quer ver uma coisa? Eu vou contar rapidamente uma historinha. Quando eu era estudante ainda, um colega meu chamado Luiz Arnaldo, né, que se formou arquiteto conosco, ele era muito engraçado, esse tipo que sempre tem nas escolas, né? De gatão e tal. Mas o Luiz Arnaldo, uma vez nós estávamos estudando um projeto na casa de um colega nosso, e ele, que era sempre diferente de todo mundo, sentou e falou assim: eu vou bolar uma cadeira, naquele tempo se usava essa expressão, bolar, né? Uma cadeira de balanço como ninguém viu. Aí nós perguntamos para ele, cara, você tem conhecimento desse? Mas não tem, mas não precisa. Conclusão, sentou na porta e dormiu. E assim, a tal da cadeira não saiu. Por quê?
Porque ele não tinha dados a respeito da cadeira de balanço. Porque o importante é o seguinte, você tem que ter dados específicos e dados genéricos, ou genéricos específicos. Genérico, você tem que ter conhecimento de tudo que existe sobre cadeira de balanço, que já se fez no mundo. Inclusive, você conhecer tecnologia, como é que funciona aquilo, quais são os esforços, você vai usar uma mola, não vai usar uma mola, que tipo de encosto, né? Como é que funciona essa coisa toda. E depois você tem que saber exatamente que tipo de cadeira de balanço você quer. Se você quer uma cadeira de balanço para ver televisão, se você quer uma cadeira de balanço para você curtir, né, numa fazenda, uma varanda, ou você, enfim, qual é a destinação dessa cadeira, qual é o objetivo. E assim vale para tudo. Então, a criatividade precisa de muito trabalho para que... Precisa de conhecimento, você precisa... quando eu falei para você que a pessoa mais criativa geralmente é aquela que tem mais talento para aquilo, sabe o que significa isso? Que ela está sempre ligada nos assuntos referentes àquela coisa, inconscientemente, e ela vai coletando dados inconscientemente, e é assim que ocorre. Na minha profissão, como é que a gente faz? É sempre assim, você vai fazer um aeroporto, uma coisa complicadíssima, não é verdade? Muito bem, você não vai fazer nada, se bem que o aeroporto é uma coisa que envolve uma quantidade de gente muito grande, né? Então vamos passar por uma casa, com um exemplo mais tranquilo. Uma residência. Você, para projetar uma residência, para você ser criativo, para você tirar do nada, alguma coisa que você sabe o que é, mas não existe, mas você sabe que você quer. Então, é verdade que quando você passa por aquela ideia, você diz, não é esta. E aí você materializa ela no seu projeto, né? Agora, o que acontece também, vale dizer, que nem todo mundo formado em arquitetura é criativo, porque nem todo mundo que tem diploma é arquiteto, assim como não é outras profissões. Na verdade, o diploma, o título não te dá, não te dá essa qualidade, né? Porque eu diria que o talento é uma qualidade divina, na verdade, é o que diferencia as pessoas, todos os gênios que tem na Terra, que são todo mundo é gênio, só que ninguém, quer dizer, nem todos encontram o seu talento. Eu sempre digo, sabe lá quantos índios tem que são verdadeiros Ayrton Senna em Fórmula 1 e que nunca vão ver um carro de Fórmula 1 e, portanto, nunca vão manifestar o seu talento. Então, ocorre isso. Por isso é que eu sou realmente contrariado com essa questão de terem tirado das escolas e das universidades esse lado que dava a oportunidade das pessoas, que era mais um teste vocacional. Na arquitetura, por exemplo, tiraram um desenho, que era desenho à mão livre, que eles chamavam, outros desenho artístico e geometria descritiva, etc. Isso dava logo ao aluno que ia entrar a condição de ver se ele serviu ou não para aquilo, porque uma pessoa que não sabe desenhar, tem muitos que dizem, não, isso hoje em dia com o computador negativo, que quem trabalha é a mente, não é a mão, e o computador é um instrumento gráfico que substitui os quadros, que substitui o lápis, que substitui a régua, é só isso. Quem funciona é a nossa cabeça. O computador é a nossa semelhança, como tudo que nós fazemos, a nossa semelhança. Rubens Gil, você acha que o Pantanal deve ser uma preocupação também dos arquitetos? Sem dúvida. Eu acho que o Pantanal não é só a preocupação dos arquitetos, eu acho que é a preocupação da humanidade, né? É um patrimônio da humanidade, assim como são todos os outros ecossistemas e monumentos e centros urbanos, cidades, etc., que existem, como é o caso de Ouro Preto e outras, né? Mas o Pantanal, que é o que nos interessa, é o seguinte, o Pantanal, ele foi descoberto hoje pela mídia internacional e vai vir uma avalanche de gente, né? O chamamento do turismo no Pantanal é uma coisa terrível. E existe preocupação muito grande por parte do governo com relação à preservação do Pantanal. Há quem diga que o governo ainda está atrelado, né? Mesmo mudando para Brasília, a capital, o governo ainda está atrelado aos estados litorâneos, entende? E que ainda não se preocupa muito com o interior do país. Mas o Pantanal, na realidade, há uma grande preocupação hoje com relação à preservação do Pantanal. Inclusive em relação à arquitetura do Pantanal também? Perfeitamente. É sobre isso que eu ia te falar, que no mestrado que eu fiz, na pós-graduação que eu fiz na Universidade de São Paulo, eu fiz exatamente uma tese em cima da arquitetura do Pantanal, mais propriamente a arquitetura do Pantanal do Rio Negro. Existem algumas regras hoje já traçadas para determinar uma arquitetura específica para a fazenda? Bom, essas diretrizes, normas diretrizes, né, e critérios para se fazer
um projeto no Pantanal, é exatamente o que eu vou propor agora numa segunda tese, que eu estou fazendo também na Universidade de São Paulo. Mas a verdade é que o Pantanal em si, as fazendas, elas foram projetadas pelos seus proprietários, que vieram de tradição de pecuária, né, de muitos anos, há quase 200 anos que existe a pecuária no Pantanal, né? E existe toda uma história muito interessante que vários historiadores já colocaram. Mas o que eu estou vendo nessa tese é a maneira como esses núcleos de fazenda, núcleo é onde fica a sede, o curral, as invernadas, os piquetes, não os invernados, os piquetes, os depósitos, toda a natureza, etc. Então, aquela concentração é isso que me interessou na minha tese. E como isto se relaciona, como acontecem as coisas ali dentro. Não teve muito planejamento no caso do Pantanal? Não houve planejamento nenhum. As fazendas nunca foram planejadas. Elas surgiram com algumas regras espontâneas que foi fruto, talvez, da tradição, né? Da passagem de conhecimento de pai para filho. E é assim que as coisas acontecem. Então, determinadas regras são aceitas e cumpridas. Mas o resto não é. Então nós justamente procuramos fazer, criar um critério para que se projete, como se projeta uma fazenda. E é isso que nós estudamos, e é isso que nós vamos passar para depois, os interessados mais tarde. Exatamente, porque agora nós constatamos, é muito interessante esse livro que nós constatamos. Que bom. Tem um outro lado do Rubem Gil, que acho que poucos conhecem. Além de trabalhar bastante... Muito. Ele também tem umas horas específicas para lazer. Qual que é seu hobby? Olha, muitos. Mas verdadeiramente, sabe o que eu faço? O grande esporte da minha vida mesmo foi a caça submarina, né? Caça submarina? Morando tão longe do mar? Não, bom, mas eu morei em São Paulo até 1980. E lá eu pratiquei caça submarina demais, participei de campeonatos paulistas, né? Ganhei prêmio. Bom, mas quando eu vim para cá, para Mato Grosso, eu descobri que aqui também se podia fazer a caça submarina, esses rios maravilhosos. Nós temos aí que todo mundo conhece, rio de água cristalina. Então você tem os curiços do Pantanal, né? Tem vários curiços no Pantanal, uns afluentes do Taquari, do Piquiri, do São Lourenço. E tem também rios de água muito limpa, né? São isso vários que eu nem vou falar. Tudo? É feito com garrafa, mergulho, tudo? Não, é na apneia mesmo, quer dizer, no fôlego. No snorkel? No fôlego, só snorkel, nada mais. E aí você vai me perguntar das piranhas, que é o que todo mundo pergunta. Não é? Não tem problemas? Não, piranha... Bom, tem algumas regras, né, que a gente precisa respeitar. É o seguinte, quando a água está muito quente, a piranha... Dizem, né, que... Dicas de lazer com Rubem Gil. Então você tem que evitar, se você quiser não ter problema com piranha, você tem que evitar ir para as baías de água quente, você tem sempre que ficar no lugar de água corrente e fora, longe das águas quentes e paradas, porque nesses pontos elas se tornam mais agressivas, porque talvez, né, eu não sou da área desse conhecimento, né? Dela. Mas atua qualquer coisa no metabolismo dela e da piranha e ela realmente muda de comportamento. Então é bom você não abusar. Uma dica. Rubem Gil, só agora para a gente finalizar, conta para nós uma grande emoção que você já teve no seu trabalho. Um prazer, assim, um reconhecimento. Olha, isso acontece sempre. Porque quando a gente projeta, e quando o que você projeta, isso não é fazendo demagogia aqui de jeito nenhum, não. Mas você projetar é a mesma coisa que você pintar, que você esculpir. É uma arte como outra qualquer, entendeu? O ato, né? O ato de fazer. E então, quando você tem o justo reconhecimento, ou aquilo que você fez, né? Se torna, na arquitetura, uma coisa interessantíssima, se torna materializado. Vamos citar um exemplo, centro de convenções, né? Quando aquilo se materializa, realmente é uma emoção muito grande. E quando vai chegando nesses momentos, eu realmente vou me emocionando, entendeu? Quando eu vou vendo a obra pronta e, de repente, você descobre que você criou coisas e efeitos que você não previu mesmo na planta. Mas como o seu cuidado é de fazer com que todas as áreas, todos os
os meios possíveis de tornar aquilo bonito, a forma, o espaço, aquela coisa toda, você vai moldando, e de repente aquilo vão resultando em coisas, desencadeia em outras, né? Então isso é realmente fantástico. Parece, né? que ela toma conta. Exato, ela passa a existir, própria, né? ela passa a existir independente de você. Enfim. E as coisas acontecem independente de você. Porque você cria efeitos que depois de materializado, criam outros. É muito interessante. Que bom, obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade de conversar dessa maneira tão agradável. Obrigada.